Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 37. Mas antes, eu queria dividir isso com vocês, né? Tem muita gente aqui que está super feliz de me ver aqui na frente, né? Esperava isso há muito tempo, mas eu relutava para poder estar subindo, para estar ministrando uma palavra, porque eu não me sentia preparada para isso, né? Eu sou muito verdadeira em relação a quem eu sou e qual é o meu propósito. Eu sempre tentei ser muito transparente. Eu sempre digo, pastor é meu marido, eu não levo muito jeito não. Mas na sexta-feira eu estava indo para a faculdade para fazer 2 provas pela manhã. Aí eu fechei a porta do meu carro e fui caminhando ali na Penica até a faculdade. E quando Deus quer, Ele vai te usar. E nesse caminho até a faculdade para fazer 2 provas, o Senhor foi falando comigo: Leidiane, você vai ministrar sobre isso e no final eu quero que você fale sobre isso. É real, eu não estou brincando, né? Eu jamais subiria aqui no dia do meu aniversário para estar compartilhando uma palavra com vocês se Deus não tivesse tocado no meu coração. Isso é de mim. Várias vezes, tanto Silvio, Carlos, Raquel, pastor André, me pedia que eu ministrasse uma palavra para o coração de vocês. Só que eu jamais faria isso se eu não estivesse preparada para falar o que Deus tocou no meu coração. E eu nunca imaginei que Deus usaria para falar. E realmente, tá, gente? Isso acontece. Ele falou exatamente o que eu deveria falar, em qual momento eu deveria falar e sobre o que eu deveria falar. E me deu as seguintes passagens: olha, você vai falar sobre isso e você no final vai falar sobre isso. Aí passou sábado. Aí tá, André, eu vou estudar a palavra que eu vou falar domingo. E tá eu lá cozinhando. Aí eu falei assim. Aí começa a incomodar. É surreal. Incomoda. Leidiane, eu não falei pra você ministrar? Então eu, né, André? Depois eu tava varrendo a cozinha e eu falei, André, olhei pra ele, deixa comigo que eu vou ministrar. Chegou a festa das crianças, eu falei, Senhor, eu não li nada. Senhor, eu não deu tempo de eu ver nada, de eu ler o que o Senhor mandou eu ler. E eu não vi nada, e agora o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou ficar quieto. Aí eu não falei mais nada com ele não, fiquei quieto. Aí quando a gente está saindo da igreja, ele vai lá e faz um convite a uma pessoa, e tá eu lá no banco, falei, epa, chegou minha vez, fica quieto. Ele vai aceitar a pessoa que ele convidou e eu não vou precisar ir mais. O que acontece? A pessoa disse, pastor, esse domingo não. Aí eu fui pra casa, eu falei, tá vendo? É pra mim ir, tá eu te mando. Sou eu que tenho que falar essa palavra pra vocês. E é por isso que eu tô aqui, né? Eu vim trazer uma mensagem para vocês, né? Eu não vim apenas ler, eu vim trazer algo que o Senhor mandou eu dividir com vocês. Então eu peço que vocês abram Lucas 6, 37. A gente vai falar sobre o perdão. Todo mundo achou? Então vamos lá. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Podem se assentar. Quantas vezes eu vivo isso? Eu vou dizer para vocês que eu não só vivo, eu já vivi e eu ando trabalhando muito isso no meu coração. A gente tem a péssima mania de falar demais, de falar da vida do outro, de comentar o que o outro ganha, o que o outro venceu na vida. Porque o irmão Silvio tem um carro novo.
Você vê que a palavra, ela foi tão entregue por Deus, que veio de encontro ao que Ele falou. Eu estava ali no banheiro, você acha que eu não estava prestando atenção no que Deus estava falando aqui na frente, não? Engana-se. Às vezes Mel está ali para lá correndo, vocês sabem que a Mel é autista, a minha caçula. E eu fico nesse corre-corre aqui e eu falo assim, André, não dá, eu não consigo prestar atenção. Mas eu estava lá dentro do banheiro e eu falei, tá vendo? Deus mais uma vez está falando. A gente perde tanto tempo cuidando daquilo que a gente não tem que cuidar, irmão. A gente perde tempo cuidando da vida do outro, se importando com o que o outro conquistou, o que Deus tem dado àquele outro, por que aquele outro tem aquilo. Irmão, você tem orado e pedido a Deus que Ele abençoasse a sua vida? Qual foi o momento que você parou de olhar a vida do outro e olhou para a sua vida? Falou assim, Senhor, cuida de mim, cuida da minha língua. Quantas vezes a gente se pega fazendo às vezes um simples comentário e aquela pessoa muitas vezes não procura Deus por conta da sua língua. Quantas vezes aquela pessoa às vezes não vem na igreja porque sabe que aquela pessoa que fala tanto na vida dela vai estar lá. Um coração que não julga, mas perdoa. Esse coração foi o de Jesus. Jesus, ele não proíbe o discernimento, mas o espírito de crítica e condenatório. Deus não fica feliz em ver você condenar alguém. Ele não condenou. Em várias passagens, foi aí que Deus falou no meu coração, porque Ele não só falou sobre o perdão, mas Ele me disse exatamente o que eu tinha que falar, mas eu não sabia onde estava. Eu não sabia aonde essa passagem estava. E eu fui lá. Falei, Senhor, aí escrevi. Falei, Senhor, onde que está essa passagem assim, assim, assim? Aí fui lá. Quem julga o outro se esquece de olhar para o próprio coração. Lá em Mateus 7, de 1 ao 5. Mateus 7, de 1 ao 5. Não julguem, e assim vocês não serão julgados. Porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. E por que se preocupa com o cisco no olho de um irmão, quando você tem uma tábua no teu próprio olho? Você dirá, amigo, deixe-me ajudar a tirar esse cisco do teu olho, quando você mesmo nem pode enxergar por causa da tábua que está no seu próprio olho. Mais uma vez, Deus fala no nosso coração. A gente se preocupa muito em cuidar da vida do outro, do que o outro anda ganhando, anda recebendo, por que o outro saiu cedo de casa, porque voltou. Nesse meio tempo, você colocou o seu joelho no chão e orou por aquele irmão? Você sabe quantas provas aquele irmão anda passando e ainda tem que aguentar o julgamento que você faz? Eu sei que não é fácil às vezes a gente liberar um perdão, mas vocês sabiam que o perdão ele é libertador? Eu não estou pedindo você para liberar um perdão e passar a sorrir e cantar e dar as mãos e sair saltitando pela rua com aquela pessoa. Eu estou dizendo para você liberar o perdão e orar por aquela pessoa. Eu estou dizendo para você liberar o perdão e orar por ela, porque muitas das vezes
precisa da sua oração. Eu vou dar um exemplo hoje. Hoje é meu aniversário. E em um momento lá eu pensei assim, gente, quem não me deu parabéns? Aí começou eu, matutando na minha cabeça. Quem não me deu os parabéns, quem não me... Depois eu falei, Leide, a palavra. Não importa se essa pessoa que eu liberei perdão não me deu parabéns. O que importa que o meu coração deseja para ela. Não vai ser um parabéns no WhatsApp que vai mudar a minha vida. E eu acho que servir a Deus é isso. É você entender que você não precisa esperar o perdão para perdoar. Você tem que perdoar independente do que aquela pessoa te fez. Glória a Deus. Você tem que ser gentil com ela, independente do que ela te fez. Glória a Deus. E em algum momento eu pensei assim, não. Olha só como é que o inimigo usa. O aniversário dela é mês que vem. Eu não vou dar um parabéns para ela. Eu falei, Senhor, eu não vou dar parabéns para ela, porque ela não me deu. Aí eu tomando banho pra vir pra cá, eu falei assim, tá vendo, Leide? Você não tá alimentando da palavra que eu te dei. O que eu falei pra você? Como que você vai ministrar o coração de alguém se você não consegue trabalhar o perdão em você? E eu falei, não, eu vou fazer melhor. Eu não só vou mandar os parabéns, como eu vou mandar um presente para ela. Porque aquilo que o inimigo quer que aconteça, isso vai ser quebrado. Glória a Deus, Pai, aleluia. Às vezes a gente fala tanto em, foi o inimigo. Irmão, você dá brecha para o inimigo entrar. Você dá brecha com sua boca para o inimigo entrar dentro da tua casa. Quando você chega para o seu marido, você chega para o seu filho e fala da vida do outro. A vida do outro não te interessa. Você é totalmente responsável pelo que você entrega. Se você olhar o meu WhatsApp, quem tem, há muito tempo vai ver. E toda vez que alguém fala comigo assim, Leide, você viu isso assado? Eu falei, fulano, a gente é responsável pelo que a gente entrega. A gente não é responsável pelo que o outro entrega. Eu não sou responsável pelo que André entrega aqui. Eu não sou responsável pelo que Silvio entrega. Eu sou responsável pelo que eu estou entregando. Eu sou responsável pelo que você está levando para casa de mim. Eu acho a Leide tão metida, mas sabe, ela ministrou uma palavra que veio de encontro ao meu coração. Eu sou responsável por isso. Aleluia. E falando sobre o perdão, né? Quantas vezes a gente perdoa, né? E vive o tempo todo jogando na cara daquela pessoa o que você perdoou. Isso não é perdão. Isso não é perdão. O perdão não quer dizer que você esqueceu. Não é esquecimento. Perdão é lembrar. Quando aquilo vier de encontro ao seu coração e você quiser lançar para aquela pessoa, olha, você fez isso. Você está trazendo o inimigo de novo para sua casa. O perdão é quando você vai lembrar, não, eu não vou falar isso porque eu lembro que eu perdoei ele disso. Por mais que isso me dói, lembrar. Mas eu tenho que lembrar que eu perdoei e não trazer aquilo de novo. Porque aquilo não vai magoar só a mim. Isso vai trazer mágoa para o coração daquele que eu liberei o perdão. Porque se o propósito não foi liberar o perdão, então para que você insiste
em jogar na cara da pessoa que você perdoou e que você fez isso, fez aquilo. Por isso que o perdão é libertador. Eu vou dar um exemplo. Uma criança. Por isso que às vezes, né, Jesus fala que a gente tem que ser como criança. Você já viu uma criança ficar brigado a vida inteira com alguém? Uma criança briga com outra, daqui a 5 minutos eles estão brincando de novo juntos. Porque o perdão é libertador. E mais uma vez, eu chegando lá na faculdade, aí o Senhor mandou falar isso para vocês. Quando chegou, estou subindo para fazer a prova, são 15 andares, né? Até eu chegar lá para fazer a prova. O Senhor vai falar de novo comigo. Aí o Senhor foi lá em João, capítulo 8, João 8, versículo 7. Eu vou resumir para vocês. É um bem conhecido, todo mundo já conhece. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nessa passagem, uma mulher, ela comete o adultério e ela tenta se aproximar de Jesus e todos os fariseus com as pedras na mão tentam apedrejá-la. Foi quando Jesus perguntou para eles: se você não tem pecado, então atire a primeira pedra. Se Jesus está dizendo para você que se você não tem pecado, que atire a primeira pedra, quem somos nós para julgar o outro? A gente quer tanto andar com Deus, quer tanto às vezes receber de Deus, e muitas das vezes a gente quer se comparar a Deus, porque Ele é o único digno de julgar alguém. Nós, meros seres humanos, não temos o poder de sentenciar a vida de ninguém. Não temos o poder de dizer o que não pode e o que não pode. Eu não posso simplesmente ver uma pessoa entrar aqui e dizer para ela que ela não pode entrar porque ela está com uma roupa que não deve, porque ela teve um comportamento lá na rua que não era o esperado. Não é isso que Deus quer de mim. Não é isso que Deus quer de você. Glória a Deus. E quando a gente começa a entender, né, que a importância do perdoar, do não, como eu posso dizer, não querer saber. Não estou dizendo que você não quer saber da vida do outro de uma forma ruim, mas às vezes não se adentrar um assunto que não te pertence, né? Não vem, ele não vai acrescentar em nada na sua vida. É uma coisa que não vai aumentar a sua fé, não vai te deixar mais rico. E vou falar a palavra certa, não é um problema teu. Glória a Deus, aleluia. Às vezes é um problema do irmão que ele precisa da sua ajuda e não da sua crítica. Verdade. E quem sou eu para dizer que aquele irmão que está cometendo um erro não vai herdar o reino dos céus? Você acha que às vezes que eu estou aqui na igreja e estou falando da vida do outro vai herdar o reino do céu? Não quer dizer que a gente que senta aqui na igreja, que a gente é santo. Nós somos os mais necessitados da presença de Deus. Nós somos os mais necessitados do perdão de Deus. E no momento de dor, que era um momento em que Jesus poderia não olhar para nenhum ser humano, que era um momento em que ele está sendo crucificado, e um ladrão, na última hora, vai no paraíso, porque ele simplesmente se arrependeu. Glória a Deus, aleluia. Por que às vezes um irmão que é viciado, dependente, uma irmã que está lá falando da vida do outro,
não pode se arrepender, não pode pedir perdão e herdar o reino de Deus. A gente só precisa se policiar e entender o que Deus quer da gente e esperar o melhor dele. Assim como o Silvio, ele recebeu o melhor de Deus, André também já recebeu o melhor de Deus, eu já recebi. Eu sempre digo que Deus nunca me abandonou. Eu fui mãe aos 17 anos e sofri muito julgamento. Quando eu fiquei grávida, eu vi gente rir. Minha mãe tá aí, ela sabe disso. Numa reunião familiar, uma prima, quando a mamãe contou, olha, começou a rir. E isso me doeu demais, porque eu errei. Mas o fato da gente ter errado não significa que a gente vai permanecer no erro. Todos nós somos humanos e a gente erra o tempo todo. Não é porque eu sou esposa do pastor ou porque o pai é o pastor que está aqui na frente. Ele também vai errar. Em algum momento você vai ver ele errar. E ele não tem que ser julgado ou eu ser julgado porque a gente errou. A gente é humano. A gente tem que ser abraçado e não julgado. E eu fui muito julgada na época, né? Mãe, 17 anos, uma menina, não tinha terminado o ensino médio. Mas Deus nunca me abandonou. Deus nunca me deixou. Eu nunca precisei pedir nada a ninguém. Eu sempre trabalhei. Eu sempre estudei. Eu fui terminar minha faculdade com minha filha com 4, 5 anos. Então, é aí que eu mostro a vocês. Às vezes aquela pessoa, ela não está precisando do seu julgamento. Ela está precisando do seu perdão, do seu abraço. Eu queria poder muitas vezes, às vezes ninguém sabe, mas eu tenho um irmão que é dependente. E só eu sei o quanto eu já chorei por ele. E eu choro. E às vezes na frente da minha mãe, ou na frente de algumas pessoas, eu me faço de dura. Porque é muito difícil você tentar entender o porquê que Deus às vezes deixa isso acontecer. Mas eu entendi que cada um é responsável pelo que entrega. E Ele é responsável pelo que Ele entrega. E a única coisa que a gente pode fazer é orar pela vida dele. Não adianta. Não é pela força. Então Deus tem que tocar no coração dele e fazer que ele venha para perto de Deus. E a única coisa que eu posso fazer é orar. Ninguém pode colocar uma corda no pescoço dele, ninguém pode amarrar ele e trazer ele para a igreja para ouvir. E eu tenho certeza que a minha mãe está aqui. E assim como eu, ela ora pela vida dele. E eu sei que tudo que ele fez, eu já liberei perdão no meu coração e é isso que importa. E o liberar perdão não quer dizer que eu vá conviver lado a lado, que eu vou abraçar, que eu vou dar a mão e sair andando. O perdão não é isso. Se você pensa que perdoar é isso, perdoar não é isso. Perdoar é você liberar o perdão e orar e querer o bem daquela pessoa. Não é que você é metida ou que você é uma pessoa ruim. Mas muitas das vezes, essa distância com o perdão, ela é necessária. Para que não haja mais desentendimento, mas que o amor e o perdão, ele continue a seguir. E eu acho que eu deixei claro o que o Deus me mandou falar ao coração de vocês. E eu quero que vocês gravem isso no coração de vocês, que o perdão é lembrar que você perdoou e que você é totalmente responsável pelo que você entrega. E antes de vir para cá, eu falei, não, eu vou dar uma lida
Para chegar lá não fazer feio, né? Vocês recebem todo dia uma palavra de Silvio, do pastor. É a primeira vez que eu venho e falei, Senhor, não deixa eu gaguejar lá não falar nada feio não, porque eles esperam muito de mim. E eu encerro hoje essa palavra e que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham recebido, não de mim, porque mais uma vez eu falo com vocês, não sou eu que resolvi falar isso, não sou eu, não era eu. Foi uma mensagem de Deus para vocês. Eu espero que vocês levem para o coração de vocês. E obrigada. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.